Os boomers, os millennials e a geração Z representam grupos geracionais muito distintos. Porquê? Porque cresceram em ambientes muito diversos, o que influencia a forma de comunicar, os seus valores e o seu comportamento. Os boomers que nasceram entre os anos 40 e 60, portanto, cresceram aqui num ambiente muito mais estruturado, que valorizam muito mais a sua estabilidade e claramente adotam uma comunicação muito mais formal e tendem a adotar a tecnologia muito mais tarde. Portanto, aqui relativamente a relação ao digital modifica-se imenso. Os millennials que nasceram entre os anos 80 e 90, eles passaram, portanto, a transição para o digital, valorizam a sua estabilidade, não tanto como os boomers, claramente, nem como a geração X, que nasceu nos anos 70, valorizam a estabilidade, mas já com alguma flexibilidade, já com algum equilíbrio. Ou seja, adotam também uma comunicação formal, mas não tão formal como os boomers. Por fim, chegando à geração Z, eles são os nativos digitais. Eles cresceram num ambiente muito mais digitalizado e, portanto, adotam uma postura não só de aprendizagem, mas de comunicação muito mais rápida, muito mais visual, muito mais digital. E entram aqui um bocadinho em conflito com as outras gerações, nomeadamente nas formas de percepcionar o mundo. Claramente que têm uma formação muito mais informal. Aqui o essencial é que, em termos de psicologia, estas diferenças geracionais podemos pensar que não têm muita relevância, mas são bastante essenciais do ponto de vista em que elas moldam por completo as expectativas de cada geração, as motivações, a forma como comunicam, como se relacionam, como percepcionam o mundo, enfim, portanto isto tem realmente bastante impacto. Eles são muito mais conscientes a falar sobre questões de saúde mental e inclusão, muito mais aptos e sensíveis a integrar populações mais vulneráveis nos seus grupos, nas suas comunidades. E os pontos positivos passa muito por isso, passa por esta maior receptividade na abordagem à saúde mental, passa por uma melhor literacia emocional, pela capacidade de nomear as suas emoções, os seus sentimentos, a capacidade também e mais facilidade de procurar ajuda, de procurar apoio profissional. Eles valorizam relações mais autênticas, mais verdadeiras, mais espontâneas, e esses são realmente os pontos mais essenciais aqui a realçar. Os negativos é, efetivamente, como eles têm muito mais acesso à informação, também têm acesso mais facilmente à informação não fidedigna, portanto, mais incorreta. Falamos das fake news e tudo mais. O que isto é um perigo cada vez mais emergente. Tem também uma tendência de fazer autodiagnósticos, e falamos aqui deles recorrerem ao ChatGPT, pronto, para minimizar aqui algum desconforto, algum sofrimento, dúvidas, não é? Como eles têm muita informação, recolhem de variedíssimos sites, variedíssimas vias, eles ficam com muitas dúvidas sobre o que é que têm. Apesar de terem esta facilidade em recorrer ao apoio profissional, eles são muito autónomos. E então recorrem a estas vias, ChatGPT, por exemplo, e fazem autodiagnósticos, o que é cada vez mais polémico e mais perigoso, e está aqui associado a ideações suicidas, enfim. Banalizam também certos conceitos e termos clínicos. Lá está, como eles
têm tanta informação ao seu dispor e recorrem a estes autodiagnósticos. Lá está, por exemplo, já toda a gente hoje em dia e da geração deles tem déficit de atenção, isso não é bem assim, portanto não podemos banalizar esses quadros clínicos. E lá está, é muito isto, é muito esta informação e este desgaste cognitivo por excesso de informação. A consciencialização que eles têm é muito positiva, mas aqui é importante reforçar que nesta geração é necessário que exista uma orientação profissional. Porquê? Porque eles tendem a fazer interpretações erradas e a ter preocupações excessivas. Ok? E então, efetivamente, é necessário esta orientação profissional e reforço aqui a necessidade dos psicólogos nas escolas. A mesma sensibilidade que os caracteriza para estes assuntos da saúde mental e da inclusão e esta sensibilidade que os torna vulneráveis é a mesma sensibilidade que os faz ser tão autoconscientes e tão capazes de pedir ajuda. Efetivamente, estudos indicam que eles têm níveis mais elevados de ansiedade e de sintomatologia depressiva, também de stress percebido e de uma ansiedade de performance, portanto de desempenho, e estes níveis mais elevados rondam à volta de 2010, que coincidem aqui com a massificação dos smartphones e das redes sociais. Aqui o problema fulcral é realmente o ritmo estonteante e de pressão de informação que eles têm, não é? Eles vivem num contexto muito acelerado a nível digital, o que os faz ter dificuldade em desconectar. Vivem também numa era de muita incerteza, muita competição académica e laboral, muita instabilidade social, austeridade, crises políticas, sociais, de saúde, enfim, não é efetivamente uma geração mais fraca, é uma geração mais exposta, daí esta sintomatologia e este sofrimento cada vez mais emergente que eles sentem. A geração Z tem uma maior facilidade em construir identidades muito mais fluídas, porque nasceram também em ecossistemas muito mais diversos. Portanto, têm esta liberdade de se autoexprimirem e de experimentarem outros desafios, outras identidades, outras formas de ser, de comunicar, enfim, muito distintas das gerações anteriores. Esta liberdade de autoexpressão e esta naturalidade que olham para a sua identidade e também para a identidade dos outros faz com que eles tenham uma maior consciência emocional, e isto faz muito parte da identidade deles. Cresceram também em contextos que efetivamente a individualidade, portanto, serem únicos e conseguirem diferenciar-se, tem visibilidade, e eles percebem esta importância também muito no mundo digital, mas são também a geração mais empática e sensível às injustiças. Podemos falar de um braço de ferro entre a geração Z e gerações mais antigas, quando se trata destes padrões sociais mais rígidos. A geração Z valoriza muito a autenticidade, a flexibilidade, a inclusão. Em contrapartida, as outras gerações moldam-se muito mais
tradições, muito mais por hierarquias rígidas. O que é liberdade para uns é prisão para outros, o que é normalidade para uns é ansiedade para outros. Portanto, gerações antigas devem aqui ter esta sensibilidade de compreensão. Exemplos muito claros, por exemplo, no trabalho, a geração Z prefere ambientes muito mais flexíveis, horários mais flexíveis, hierarquias mais horizontais, o feedback contínuo das chefias, das coordenações, enquanto que gerações mais antigas, lá está, como os boomers e como a geração X, os millennials nem tanto, mas os boomers e a geração X preferem, lá está, hierarquias verticais, mais tradicionais, mais moldadas ao sistema que ainda existe. Na educação, preferem uma aprendizagem mais prática, mais visual, mais rápida, lá está, e em contrapartida, as outras gerações preferem papel e caneta, portanto, métodos muito mais tradicionais. Na sociedade, a geração Z questiona muito mais as normas de identidade, de orientação, de diversidade, enquanto que gerações mais antigas aceitam e, portanto, moldam-se mais aos tradicionalismos e aos preconceitos. Isto, lá está, não é necessariamente negativo este conflito, atenção, porque quando eles trazem novidade e muitas vezes, lá está, questionam modelos que já não funcionam. O importante aqui é que as gerações mais antigas tenham esta capacidade de compreensão e de adaptação. Podemos falar de um risco mais acrescido quando o uso da tecnologia é levado a um extremo, quando é mal utilizado, mal gerido. Claramente que a tecnologia traz-nos imensas oportunidades a nível de aprendizagem, de interações sociais, de contactos, de empreendedorismo, enfim. Mas efetivamente a tecnologia, como está hoje, portanto as redes sociais, cria ciclos de recompensa muito rápidos. A nível, estamos a falar dos vídeos, dos Reels, por exemplo, dos shorts do YouTube, por exemplo, portanto é tudo feito muito rápido e claramente que eles adaptam-se a essa realidade. Aqui a tecnologia também fomenta a comparação social, no que toca também às redes sociais, portanto eles vivem constantemente nesta pressão de performance, do melhor desempenho possível, e este medo também de nunca ser suficiente, portanto eles vivem como se estivessem constantemente em palco. Há evidências que esta confrontação continuada com estes estímulos rápidos faz com que eles tenham uma atenção muito mais fragmentada e especialmente em cérebros ainda em desenvolvimento, a atenção sustentada fica aqui muito afetada, mas como eles estão rodeados destes estímulos tão curtos e tão constantes, o cérebro adapta-se a esta realidade. Esta questão de fragmentar a atenção sustentada aumenta também uma procura constante por recompensas mais imediatas, o que pode estar aqui associado às adições e às dependências, o que é também um ponto bastante frágil e que é necessário trabalharmos na prevenção dos nossos jovens para esta realidade, não só o consumo de substâncias, mas também o consumo sem substância, portanto, dos jogos, das redes sociais, a própria utilização do telemóvel,
os jogos online, os jogos a dinheiro, portanto toda essa realidade. Aqui é importante realçar que é mais decisivo o padrão de uso, portanto como é que eles usam a tecnologia, muito mais do que a frequência de uso. Eles podem usar imenso a tecnologia, e podemos falar aqui dos trabalhos remotos, porque eles são muito empreendedores nesta geração, portanto eles já não é suficiente, já não os preenche um trabalho das 9 às 5, e então eles são muito mais empreendedores, criam os seus próprios negócios, e então lá está, eles podem usar 8 horas esta tecnologia, mas para seu bom proveito, como fonte de utilidade, de propósito, de criar conteúdo útil para as suas comunidades, para impulsionar massas, para consciencializar as pessoas ao seu redor. Portanto, isto é um padrão ativo, que é produtivo. Em contrapartida, temos jovens que se fecham no quarto e que fazem só scroll nas redes sociais, ou estão constantemente a jogar, e isso é um padrão muito mais passivo, porque isso, na verdade, eles não aprendem muita coisa. Nos jogos até se aprende, mas isso é uma questão para outra entrevista. Mas lá está, se nos fecharmos só a fazer scroll, isso é muito mais passivo, porque eles não aprendem nada, não é útil, não é produtivo, e lá está, cria aqui os ciclos de recompensa rápidos, que destrói a dopamina, a serotonina e tudo mais, porque eles estão constantemente à procura disto, portanto, eles ficam viciados em dopamina. Nesta geração, a tecnologia é uma extensão do self, da própria identidade. Os mundos online e offline não são separados. Portanto, este conceito influencia aqui a forma como eles percepcionam o mundo, como eles se percepcionam a si próprios, portanto, o autoconceito, como eles se relacionam, como eles comunicam. E lá está, a tecnologia hoje molda as nossas rotinas, a nossa identidade, como nos relacionamos, como interagimos, portanto, efetivamente, é aqui como se fosse um bracinho de nós, faz parte. Porque lá está, e aqui não estamos só a falar da geração Z, porque nós de outras gerações lá está, também utilizamos já a tecnologia como uma extensão de quem somos, e quem está a dizer que não está um bocadinho a mentir, claramente que não generalizando, porque há pessoas que não tomam a tecnologia como extensão do self, mas isso está muito já enraizado também noutras gerações. Portanto, a tecnologia deixou de ser aqui efetivamente uma ferramenta externa para fazer já parte, para ser uma dimensão do próprio desenvolvimento humano. Esses rótulos são simplificações excessivas da realidade, efetivamente. Não nos podemos esquecer que eles nasceram num período de diversas crises, de instabilidade laboral, de austeridade, de crises sociais, instabilidade económica, enfim, e o que muitas vezes é interpretado como falta de resiliência, é na verdade uma reconfiguração dos seus valores, da sua consciência, dos seus limites e das suas expectativas sociais também. Eles valorizam muito o bem-estar e a saúde mental, portanto eles claramente que vão rejeitar tudo aquilo que não faz parte dessa saúde mental, seja no contexto pessoal, seja no contexto profissional.
profissional. Portanto, rejeitam com facilidade contextos e hierarquias que vão contra os seus valores. Portanto, ambientes que sejam psicologicamente mais instáveis, mais tóxicos, eles vão rejeitá-los. Portanto, aqui podemos também ver numa perspectiva que eles adotam mecanismos de coping e de resiliência completamente diferentes de gerações anteriores, em que tinham mais facilidade em se moldar aos padrões tradicionais da sociedade. Portanto, aqui eu gosto sempre de pensar que não é falta de dedicação nem de capacidade, mas sim de uma reconfiguração da forma como percepcionam o mundo, e isto muitas vezes é positivo, porque lá está, questionam padrões e formas de atuar que muito provavelmente já não funcionam e estão completamente ultrapassados. Então, pesquisas revelam que esta geração valoriza muito mais a autonomia, a flexibilidade, as relações horizontais, pronto, na sua equipa, no seu contexto laboral, o propósito, eles movem-se muito por propósito, pelo sentido do próprio trabalho, da própria equipa, das próprias funções. Portanto, eles têm claramente aqui uma menor tolerância a ambientes mais rígidos e horários mais rígidos, como também já abordei. Eles respondem melhor a sistemas mais fluidos, ou seja, que tenham um propósito maior, que não seja só o lucro de uma empresa. Aqui são muito baseados pelo sentido e pela flexibilidade, pela utilidade do seu trabalho. Querem trabalhar, lá está, isto é um ponto muito importante, eles querem trabalhar, e é isso que as pessoas não entendem, mas não a qualquer custo, porque eles são uma geração que muito provavelmente viram os pais com burnout, a desenvolver burnouts, e que agora optam por viver de outra forma, portanto fazem escolhas diferentes. Eles não rejeitam propriamente o trabalho, eles rejeitam um sistema completamente desadequado e que sim, que esse sistema é o que adoece, portanto eles rejeitam esse sistema disfuncional. Esta geração é altamente eficaz na comunicação digital. No entanto, realmente tem aqui alguma dificuldade nas interações e no estabelecimento de vínculos presenciais, porque lá está, eles não estão habituados, e então têm dificuldade em percepcionar as subtilezas da comunicação não verbal face a face, têm muito medo da vulnerabilidade, querem efetivamente e têm esta necessidade de pertença, mas lá está, são muito vulneráveis no presencial, podem até ter esta capacidade e facilidade de demonstrar as suas fragilidades e vulnerabilidades no digital, mas no face a face, no presencial, é completamente diferente. E lá está, é uma geração muito hiperconectada, mas que foge um bocadinho do presencial, porque lá está, ao mesmo tempo são hiperconectados e completamente isolados socialmente. Podem ter muitas redes de comunicação no digital
vínculos profundos muito reduzidos, e vejo isso nos jovens que acompanho, e eles próprios também me relatam essa realidade, o que é muito triste, e que temos que ter aqui atenção à solidão destes jovens. Os pais também muitas vezes pensam que eles por estarem no quarto a jogar estão muito mais seguros do que se estivessem na rua, porque provavelmente na rua estariam a beber ou a consumir outras substâncias, mas na realidade eles estarem isolados nas redes sociais e em outras plataformas pode ser muito mais perigoso. Aqui também se pode falar de um conceito que é a solidão coexistente, ou seja, eles têm muitos contactos digitais, mas poucos vínculos profundos e palpáveis e com conteúdo. E lá está, é uma geração que pode parecer muito distante a nível relacional, mas que é profundamente sensível.